Mas eu quero falar com você hoje sobre motivações corretas. Eu acredito que muitos de nós, Deus vem ajustando as nossas vidas, vem exigindo de nós uma postura, uma graça naquilo que Ele vem e deseja sobre você e sobre mim. E não existe nada melhor do que nós olharmos para o quadro da maneira que Ele está pintando. Às vezes nós olhamos para as coisas de Deus e nós ignoramos alguns traços. Eu não sei se você entende, né? Eu não entendo muito, queridos. A gente ouve muito, né? Assiste algumas coisas, vê falar, às vezes algum filme, alguma coisa. Mas você, quando é conhecedor de boas obras, você discerne as obras pelas características dos traços de um pintor. Às vezes você pode até esconder o nome do pintor quando a pessoa está vendo a obra, mas aqueles que entendem, quando ele vê os traços, ele fala, fulano. Nós precisamos entender na nossa vida e na nossa realidade aquilo que Deus está fazendo, quais são os traços que Deus está deixando em nós. Deus deixa muitos traços em nós. Eu tenho aprendido muito com alguns irmãos, sabe por quê, amados? Eu tenho percebido que independente do nosso tempo de caminhada juntos, independente do tempo que nós temos em Jesus, independente do tempo de conversão que nós temos, existem pessoas que tiveram experiências, vivências e relacionamentos com Deus, eles participaram de momentos com Deus que nós não participamos, nós não estávamos lá. São pessoas que viveram experiências pessoais com Deus e aquilo tocou elas de maneira profunda. Então quando eu me aproximo de pessoas assim, eu aprendo muito com elas, porque Deus tem as suas maneiras de se manifestar na minha vida e na sua vida. Quando Moisés está batendo um papo com Deus, Moisés, ele pergunta, Senhor, mas eu irei então, vamos nessa, vamos junto, mas se me perguntarem quem me enviou, o que eu direi para as pessoas? Então Deus diz para ele, Moisés, diga para as pessoas que o grande eu sou te enviou. Deus é o grande eu sou, amados. Para você ele pode ser cura, para outro ele pode ser prosperidade, para outro ele pode ser um avivamento, para outro ele pode ser... Deus pode ser muitas coisas. Ele pode ser a nossa bandeira, pode ser o nosso escudo, ele pode ser uma transformação na sua realidade. Eu tenho percebido isso nas nossas motivações, porque a maneira como Deus se apresenta a nós, isso tem muito a ver com a história que nós desenvolvemos com Ele. Pessoas que quando Deus se apresenta a elas como um Deus de cura, essas pessoas, elas assim, tendem a se entregar muito a uma fé sobrenatural, porque um milagre aconteceu na vida delas, foi um milagre. Homem nenhum podia, medicina não podia, dinheiro algum podia, mas aí Deus vem e intervém. E quando Deus intervém na vida de uma pessoa, nessa proporção de cura, a pessoa tem a sua fé aguçada. Outras pessoas, Deus às vezes muda a realidade financeira dessas pessoas. Fazem delas que estavam assim completamente desacreditadas na sociedade, fazem delas um pilar no social, um pilar na família, um pilar no ministério, um pilar em todas as áreas da sua vida financeira. E para essas pessoas que Deus se apresenta a elas de maneira a mudar a sua vida financeira, elas são pessoas que se tornam pessoas que motivadoras de outras pessoas a seguirem o caminho e a crerem que Deus pode fazer. Porque a motivação daquilo que Deus fez na vida dela alcança agora a sua história. Então nós precisamos entender a conexão das motivações. Esse é o nosso primeiro culto de hoje. Eu quero que nesse primeiro culto você possa entender o que Deus está fazendo. Você tem um dia para refletir sobre isso. Nós precisamos de fato avaliar quais são as nossas intenções. O porquê você está onde está e o porquê você faz o que faz. Mateus capítulo 26, verso 49. Eu quero ler com vocês um texto, Mateus 26, 49. Muito bom, né? Se debruçar na palavra de Deus. É muito bom, queridos, é muito bom. Jesus está no momento ímpar da sua vida. Ele está prestes a ser entregue. Ele está prestes à crucificação. Então Judas contribui para o propósito de Deus na vida de Jesus. E o verso 49 ao 52, nós vamos ver esse contexto, esse momento. Então diz assim a palavra: dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, que é que o traz?
Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decapitando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Texto bastante conhecido. Se você ler outros textos, outras referências, você vai ver que esse homem da espada é Pedro. Pedro sempre foi para frentão, né? Pedro era o cara, irmãos. Pedro, de fato, ele tinha posicionamentos assim, um coração genuíno nas coisas de Deus. Era explosivo com força, mas se arrependia logo após as suas explosões. Pedro é o tipo de cristão autêntico. Se nós podemos reconhecer um cristão autêntico, Pedro era esse cara. Pedro não tinha muita politicagem com ele. Ele era ou ele não era. A única vez que ele tentou ser duas coisas, Paulo repreendeu ele. Falou: Pedro, você está de brincadeira. Quando você está com os judeus, você está se posicionando assim. Agora com os gentios, então você estava com os gentios, estava tudo bem. Os judeus se aproximaram. Pedro entende e falou: é verdade. No cristianismo não dá para ser duas pessoas. Nós precisamos ser uma única pessoa em Deus. Então Pedro era esse cara autêntico. A Bíblia diz que ele arrancou, a orelha desse soldado. Eu acredito, amados, que ele deu foi no pescoço. Ninguém arranca uma espada e parte para cima de uma pessoa para arrancar a orelha da pessoa. Tem que ser muito ninja, né? Ele deu mas Deus poupou a vida daquele soldado. E depois Jesus ensina um grande princípio a respeito das motivações de Pedro, das motivações de Judas, das próprias motivações, da motivação do soldado. Então, dentro desse texto e desse contexto, amado, nós vemos as motivações de muitas pessoas que estão envolvidas no texto. Jesus tinha uma motivação, os soldados tinham outra motivação, Judas tinha suas próprias motivações e Pedro também tinha a sua. E nós, leitores, quais são as nossas motivações? Eu quero falar um pouquinho disso com você. Primeira coisa que eu vejo nesse texto é que nós, como cristãos e filhos, precisamos parar de entregar a Jesus. A Bíblia diz que Jesus está no momento crucial da sua vida e Judas vem para entregá-lo. Judas, amados, ele poderia ter tido uma outra percepção a respeito da vida que Deus lhe dera. Judas poderia ter se entregue a Jesus, mas ele preferiu entregar a Jesus. Existem pessoas que mesmo estando na igreja, eles têm muitas dificuldades de se entregar a Jesus. Eles acabam quase sempre entregando a Jesus na mão daqueles que às vezes zombam do seu nome. Zombam da realidade, zombam do cristianismo, zombam de quem Jesus de fato é. Muitas pessoas lá fora, elas deixam de acreditar que Jesus é o Jesus a quem pregamos, porque nós vivemos entregando Jesus com atitudes e movimentações das quais estamos completamente desconectados de Deus. Nos dizemos cristãos, nos dizemos às vezes mudados, transformados, nos dizemos filhos, nos dizemos nascidos de novo. Então chega um momento na vida de qualquer pessoa, e isso já deve ter acontecido com você, porque isso já aconteceu comigo muitas vezes. Às vezes nós estamos assim nos relacionamentos como crentes secretos. Nós somos crentes secretos, nós estamos esperando uma oportunidade de Jesus ser mencionado através da nossa vida. Porque o meio em que Deus nos colocou, o meio em que Deus nos posicionou, o meio em que Deus nos inseriu, nós precisamos de uma oportunidade única, porque às vezes você tem uma única oportunidade. Existem pessoas, amados, que nós nos relacionamos com elas, que você não vai ter duas oportunidades com ela. Você precisa entender o momento e discernir os tempos. Às vezes uma única oportunidade. Eu vejo muito isso quando pessoas estão à beira da morte. Eu visito muitos hospitais e eu às vezes sou chamado por muitos familiares para que eu possa orar por pessoas, para que eu possa de fato interceder por alguns que estão no leito de morte. E eu vejo a luta das pessoas esperando uma única oportunidade para dizer para aqueles que estão sendo recolhidos que Jesus é bom e que Ele salva, liberta e cura, porque durante o tempo de vida não houve uma oportunidade dessa pessoa ser ministrada por aqueles que estão desejando ministrá-la. Às vezes é um familiar que diz assim: pastor, meu pai nunca me deu a oportunidade de liberdade de falar disso com ele. Meu pai sempre foi uma pessoa muito fechada, ele sempre restringiu muito a nós, mas agora ele está no leito de morte, então a pessoa fica esperando uma única oportunidade. E às vezes nessa única oportunidade, amados, quando você se declara cristão, a pessoa que recebe aquilo que você está dizendo não consegue conectar o que você fala com aquilo que você é.
Então nós precisamos entender que constantemente, ao invés de nos entregarmos a Jesus, estamos entregando a Jesus. Porque as pessoas descreem do Evangelho por falta de conhecimento, pelas atitudes que nós temos, validamos isso na vida delas, de que Jesus não transforma, de que Ele não salva, de que Ele não cura e de que Ele não liberta. Ontem, amados, nós falamos e contamos algumas experiências, nós conversamos com alguns jovens adolescentes falando a respeito da chama que arde no nosso interior e de como Deus faz isso desde a nossa conversão. Eu não sei quanto tempo você tem em Jesus, eu caminho com Jesus há 28 anos, ao longo desses 28 anos eu já passei por muitas experiências. As pessoas às vezes perguntam para mim, e eu tenho pessoas que perguntam, porque são amigos, são próximos, e elas passaram por altos e baixos, e não tem mais santo ou menos santo, eu não sou melhor, ela não é pior, ou vice-versa, ela não é melhor, não sou pior. Acontece que nós compreendemos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida pela intimidade que temos com Ele. As pessoas perguntam, Cacá, 28 anos, você nunca saiu da igreja, você nunca desviou dos caminhos do Senhor? Nunca, amados. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, não porque eu sou bom, mas ontem eu ministrei o Salmo 100 a eles, eu disse porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre, e porque a sua fidelidade, ela vai de geração em geração, e ela guarda a vida de todos aqueles que creram. Então o que acontece conosco, amados? A mesma chama que ardeu no meu coração e no meu espírito há 28 anos atrás, ela arde hoje, ela nunca deixou de arder. A mesma intensidade, a mesma vontade, o mesmo desejo, o mesmo clamor, o mesmo grito, o mesmo quebrantamento, a mesma disposição, a mesma alegria quando um pecador se arrepende, o mesmo desejo de ver alguém ser tocado pela manifestação do poder de Deus que existia na minha vida quando Jesus me chamou, existe hoje. O mesmo desejo de orar por pessoas que Deus colocou no meu coração quando nós começamos uma caminhada juntos, quando Ele me trouxe em 1994, existe hoje. Sabe por que existe, amados? Por conta da motivação. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas aqueles que confiaram totalmente no Senhor faz menção do seu nome. Nós somos um povo que Deus levantou para fazermos menção do nome dEle. Nós precisamos entender as nossas motivações, o porquê que nós entregamos a Jesus. Deus quer nos mudar. Pare de entregar a Jesus. Por que será que Judas entregou Jesus? Você já parou para pensar nisso? Porque é assim, né, irmãos? Nós poderíamos ser analíticos, teológicos, nós poderíamos ser sistemáticos na resposta. Nós poderíamos simplesmente dizer assim, porque estava escrito, pastor, que um entregaria. Mas você sabia que quando estava escrito que um entregaria, ainda não tinha dito que era Judas que o entregaria? Mas eu vejo algumas questões no relacionamento dos discípulos com Jesus. E a Bíblia nos mostra em todo o tempo a condição de Judas no relacionamento com Cristo, em todo o tempo. A começar, irmãos, ele era o cara que cuidava das finanças de Jesus no seu ministério, sabia disso? Ele era o tesoureiro dos discípulos. E a Bíblia diz que mesmo sendo tesoureiro de Cristo, Judas metia a mão no saquetel e tirava dinheiro para ele. Havia motivações no coração de Judas, amados, que impediram ele, de fato, de se quebrantar e de se aproximar de um relacionamento e construir uma ponte com Cristo. Você vai ver inúmeras vezes no relacionamento de Jesus com os 12, Jesus dando a mesma oportunidade que deu para os outros 11, dando a Judas. A Bíblia diz que Jesus chama ele de amigo. O canal, a intensidade de liberdade que Jesus, o acesso que Jesus deu a Judas, foi o mesmo acesso que ele deu aos outros. A Bíblia nos ensina, amados, em todo o tempo, o que Jesus fez em favor desse homem no relacionamento com ele. João capítulo 13, Jesus pega uma bacia, ele lava o pé dos 12, ele não deixa Judas de fora, ele não deixa. Em todo o tempo Jesus está ministrando, em todo o tempo Jesus está dizendo, em todo o tempo Jesus está indicando, Judas, eu desejo me relacionar com você, filho, eu estou lavando os seus pés, vou enxugá-lo agora, vou enxugá-los diante de você, estou ajoelhado, quebrantado, dizendo, há uma possibilidade de conexão conosco, você tem certeza de tudo que o seu coração está desenvolvendo?
Nós precisamos entender, amados, que no nosso relacionamento com Jesus, Jesus dá muitas oportunidades para que nós possamos criar uma conexão com Ele, mas nós nem sempre nos conectamos. Porque nós conectamos-nos muitas vezes com as suas bênçãos, desejamos receber de Deus o que Ele tem. Quantos desejam receber o melhor de Deus? Só para mim entender. Está vendo? Nós não temos problemas com isso. Não ergue a mão, tá? Porque eu não quero às vezes expor quem não tem coragem. Agora, quantos desejam a cruz? Não precisa erguer a mão. Quantos desejam a cruz? Porque nós desejamos o melhor de Deus para a nossa vida. Você já parou para pensar que talvez o melhor de Deus para você fosse crucificá-lo? Nós temos um grande problema com a morte, queridos, e na verdade nós pedimos para Deus ficar abençoando a nossa vida. Deus não vai abençoar uma vida que Ele quer tirar de você. Deus não pode abençoar uma vida que Ele quer que você não tenha. É muito complexo isso, porque às vezes nós dizemos, Senhor, abençoa, 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 e Deus está dizendo, eu não quero abençoar, filho, eu quero que você deixe isso. É preciso, porque os meus planos são maiores do que os seus, e os meus pensamentos são mais altos que os seus. E aquilo que eu tenho para você não subiu ao seu coração, mas você precisa entender, para isso você precisa morrer. Eu não desejo vida, eu não desejo prosperidade para você nesse caminho, porque esse caminho é um caminho de morte. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Filha, filho, quais são as suas motivações naquilo que você está tendo? Eu sempre digo isso, amados, tudo que eu tenho é do Senhor. Se aquilo que eu tenho não está à disposição e à disponibilidade dos irmãos, da casa de Deus, eu peço para Deus para não ter, é melhor que eu não tenha. É melhor que eu não tenha. Ah, pastor, o senhor é desleixado com as suas coisas? Não sou, amados, eu cuido. Você vai na minha casa, se tiver alguma coisa fora de ordem lá, porque ainda faltou finanças. Porque tendo finanças eu cuido de tudo que Deus me deu. E graças a Deus não falta. Porque Deus é fiel. Ontem eu falava com os irmãos aqui, né, os jovens, tal, os meninos, ô pastor, você está jovial, mas eu estou, vocês me vestem. Sempre digo isso. Amados, eu dando parte do meu testemunho ontem, no dia do meu batismo, eu não tinha um tênis para pôr no pé. Um tênis. A vida errada que eu tinha no passado me privou de muitas coisas e eu perdi tudo. Não fosse a minha mãe me sustentar, me ajudar naquele período, eu estava na lona. No dia do meu batismo foi um dos dias mais difíceis para mim, eu lembro até hoje. Quando a Giovana falou, vamos amor, eu tive que pegar uma sacolinha e pôr no bolso para levar, porque eu tinha vergonha do tênis que eu estava no pé. Eu falei, amor, lá eu chego, como a gente vai descer as águas da piscina, o que eu faço? Eu já entro no banheiro, já coloco o tênis na sacolinha e escondo o tênis, porque eu não tinha condições de usar um tênis daquele. Ontem eu estava testemunhando, irmãos, eu nem sei os nomes direito. Ganhei essa camiseta essa semana da Zara, nem sei o que é isso, mas dizem que é um negócio aí espetacular. Ganhei esse tênis essa semana aqui da Reserva, nem sei o que é isso também. Reserva que eu conheci era Reserva Florestal. E os jovens ontem me viram e ficaram doidos. Eu falei, irmãos, não coloca o coração nisso. Porque 28 anos atrás eu não tinha que pôr no pé. Eu não coloco o coração nessas coisas, queridos. Eu só sei de uma coisa. As motivações do meu coração, elas estão alinhadas com as motivações do coração de Deus. Se Deus disser para mim dar tudo, eu dou tudo. Porque eu entendi que a minha vida, amados, ela é passageira. Nós vamos viver 80, 90, 100 anos. Quarta-feira nós sepultamos o pai da minha esposa, meu sogro. Aliás, quero agradecer a igreja, em nome de Jesus. Todos vocês que nos consolaram nesse tempo. Quarta-feira nós sepultamos o meu sogro. Ele estava bem, queridos. Bem. Excelentemente bem. Dormiu, não acordou. Iam até investigar a causa-morte. Salmo 139 diz que Deus escreveu os nossos dias. E Ele contou todos os nossos dias na sua presença. Nós corremos com as motivações erradas e nós não entendemos que nós estamos numa fila. Não demora muito, a nossa senha chega. Deus está fazendo coisas profundas na nossa vida.
E você precisa se conectar nisso. Nós precisamos mudar a nossa percepção a respeito do Evangelho do Reino. O maior erro de Judas foi não ter se conectado com Jesus e a sua vontade. Eu pego pessoas, às vezes, lutando por coisas das quais, amados, quanto tempo perdido na vida, queridos. Homens e mulheres que discutem dentro de casa, dormem separado de cama, ficam uma semana, perde uma semana. Vocês perderam uma semana da vida de vocês, que vocês poderiam ter construído algo juntos. Irmãos que deixam de conversar, deixam de se relacionar porque um feriu o outro, porque um pisou na bola com o outro, porque um entregou o outro. Olha, entenda o seguinte, amados, a motivação de Judas era entregar Jesus. Quando o soldado foi colocar as mãos em Jesus, Pedro arranca a orelha dele. Mas sabe qual era a motivação do soldado? Cumprir o seu papel oficial. O soldado não estava preocupado quem era Jesus, ele precisava cumprir o seu ofício. Então, não se desespere com pessoas que estão te entregando. Pessoas que estão te entregando estão fazendo com que a motivação maior que Deus tem para a sua vida se cumpra. Porque sabe qual que era a motivação de Jesus? Nos salvar indo para a cruz. Então, quando o oficial vem prender Jesus, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, por que você está fazendo isso, cara? Ele está cumprindo o papel, o propósito pelo qual eu vim ao mundo. Não tire isso dele, você está tirando dele o papel de... Não, queridos. Não roube dos seus irmãos, das suas irmãs, daqueles que convivem com você, a oportunidade deles cumprirem o papel que Deus tem para a vida de cada um deles. E não permitam que as pessoas roubem de você o papel pelo qual Deus estabeleceu você nessa terra. Deus nos estabeleceu com um papel específico. Cada um de nós temos que ter a motivação correta naquilo que Deus nos levantou. Quantos estão entendendo? Motivação correta. A maior motivação que você deve ter é você precisa parar de defender Deus. Às vezes nós achamos que Deus precisa da nossa ajuda. E aquilo que nós fazemos, nós achamos que estamos defendendo a Deus. Nós não podemos defender a Deus, amados. Pedro se coloca contra aquele soldado e Jesus falou: Pedro, não faça isso, você não precisa me defender. Não precisa, filho. Eu sei cuidar de mim mesmo. Será que nós chegamos a ser uma igreja que nós não entendemos que Deus consegue cuidar de si mesmo? Que Jesus consegue cuidar de si mesmo? Jesus consegue cuidar de si mesmo, amados. Pare de defender Jesus. Defenda o que Ele colocou no seu coração, defenda o que Ele confiou nas suas mãos, porque haverá um dia que o Senhor dos servos voltará e perguntará para os servos: o que você fez daquilo que eu confiei nas suas mãos? Você guardou e defendeu isso? Amados, a Bíblia diz de um homem colocado no meio de uma plantação de lentilha e defendeu essa plantação diante de um exército, porque Deus o levantou para cuidar de uma plantação de lentilhas. Para que Deus te levantou? Para enriquecer? Para ser um cara legal? Para ser uma mulher elegante? Para andar na moda? Viu como é que eu estou gationix? É para isso que Deus levantou a gente? Deus é mais que isso, queridos. Deus, Ele pode ser aquele que te cura, aquele que te liberta, Ele pode ser aquele que te resolve os problemas, Ele pode ser... Mas deixa eu dizer para você, Deus é mais que isso. Deus é mais que isso. O que Deus é, pastor? Ele é o seu Senhor. Porque Ele subiu numa cruz para morrer por você e dizer para você o quanto você é importante para Ele. E o quanto Ele pode mudar a sua história se você confiar de que Ele é o seu Senhor. Você já experimentou depender de Deus? Quantos já tiveram a experiência de experimentar, assim, depender totalmente de Deus? Quantos já tiveram? Eu já tive experiências inúmeras, queridos, de depender totalmente de Deus. Possibilidades de ligações, possibilidades de contatos, possibilidades outras. E quando o círculo apertou mesmo, eu falei: você quer saber, eu vou orar, eu não vou conectar com ninguém, eu vou conectar com Ele. E Ele fez muitas coisas. Quarta-feira nós estávamos ministrando o curso de noivos aqui à noite.
E eu compartilhei uma experiência da fidelidade de Deus nas nossas vidas, na nossa casa. E um dos casais que estava no curso estava desesperado, porque eles tinham que trabalhar no dia seguinte. Ninguém sabia disso, ele me testemunhou depois. E eles não tinham condições de colocar combustível no carro para ir trabalhar no dia seguinte. E já era 9 horas da noite. E ele não tinha de onde tirar. Então ele estava muito incomodado em meio à ministração. E eu estava falando, daquilo que Deus vai fazer na vida conjugal de cada um deles. E ele pegou o celular, desesperado. Ele entrou na conta de novo para ver. E estava 0 o saldo. E ele falou: vou mandar uma mensagem para minha mãe. Um cara casado, envergonhado. Ele falou: vou mandar para minha mãe, pedindo para ela R$50. E aí eu comecei a testemunhar, bem nesse momento, da fidelidade de Deus na minha vida, na vida da Giovana, na vida dos nossos filhos. Eu louvo a Deus, amados, pela fidelidade de Deus nas nossas vidas. E ele então fechou o celular. Já tinha aberto para chamar a mãe, fechou o celular. E ele começou a prestar atenção no testemunho. E eu comecei a falar da bondade, da fidelidade de Deus na vida de quem inicia uma vida saudável, num relacionamento a dois. Como Deus se manifesta dentro de uma família que acredita que Ele é Senhor de tudo. E ele foi ouvindo, e depois eu finalizei o testemunho. Então ele colocou o celular em cima da cadeira e ele disse: Senhor, eu vou confiar no Senhor. E ele foi embora para casa, e chegando na casa dele, 5 minutos depois, ele me manda uma mensagem com áudio. Ele falou: pastor, cheguei em casa e fui ajoelhar. E eu estava ali e Deus falou comigo. E Deus me deu um depósito na conta da minha esposa, de um dinheiro que nós nem esperávamos. E graças a Deus a fidelidade dele nos alcançou. Porque eu decidi me conectar com ele antes de me conectar com a minha mãe. Motivações, queridos. Coisas simples que para mim e para você às vezes não tem sentido algum, porque muitos de nós somos abastados, muitos de nós temos, fazemos. Mas nós precisamos nos tornar uma igreja que volta ao princípio de tudo. Quando eu e você fomos chamados, nós dependíamos totalmente de Deus, porque nós sabíamos que se não fosse Ele, nós não podíamos. Mas hoje nós podemos. Então nós entendemos que pelo fato de defendê-lo, nós somos aprovados. Não defenda Deus. Pedro tentou e foi reprovado. Porque quem com ferro fere, com ferro é ferido. Em defender Deus, em defender a Deus, você arruma muitos problemas. Só seja um testemunho. Seja uma testemunha viva do que Ele está fazendo. Por que você está fazendo o que faz? Deus não quer só que você faça algo para Ele. Deus quer que você faça algo com Ele. É muito profundo isso, queridos. Deixa eu dizer para você, às vezes a mensagem toda não te pega, mas existem algumas frases que você precisa analisar elas, avaliar elas, pensar sobre elas. Às vezes fazemos coisas para Deus, mas não fazemos coisas com Deus. Ele não está preocupado se você faz algo para Ele. Ele está preocupado se Ele participa do que você está fazendo. Se Ele tem sido glorificado, se Ele tem sido exaltado naquilo que você está fazendo. Você não precisa trabalhar para Ele, você tem que trabalhar com Ele todos os dias. É com Ele, porque dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. A grande sacada da igreja dos nossos dias, diante desse texto em relação às nossas motivações, é que nós precisamos compreender que nós somos cooperadores de uma obra. Quantos têm consciência de que nós somos cooperadores de uma obra? Se nós somos cooperadores de uma obra, amados, nós iniciamos cooperando numa obra que já existia. Então não faça a obra do seu jeito. Porque se você é cooperador de uma obra, existe um arquiteto, existe um proprietário, existe já toda uma estrutura, existe uma engenharia nisso tudo. Nós somos cooperadores daquilo que Deus está fazendo na e através da igreja. Mas quando nós entramos, amados, as nossas motivações, elas nos cegam. Por isso que a Bíblia fala a respeito de pessoas que iniciam bem e terminam mal, porque quando as pessoas iniciam bem, elas iniciam como cooperadores, mas no meio do processo, elas acham que elas são, olha, agora eu sou encarregado da obra. Agora eu sou engenheiro da obra.
arquiteto da obra. Deixa ele fazer a obra, queridos, do jeito que ele está fazendo, do jeito que ele desenhou, do jeito que ele planejou, do jeito que ele escreveu. Participe, coopere, mas não faça do seu jeito. Pessoas às vezes me ligam, pessoas às vezes me mandam mensagem: pastor, eu devo tomar a decisão A ou B? Eu preciso tomar uma decisão, pastor. Está me ardendo por dentro, eu não sei o que fazer, decisão A ou B, decisão A ou B. Entenda a obra. Entenda a obra. Coopere com ela. Aquilo que você está fazendo, a decisão que você vai tomar, está dentro daquilo que Deus tem como obra. Se não está dentro daquilo que Deus tem, pense, repense, espere. Chore mais. Vá para a cruz. Conte com o favor dele em meia obra. Nós reclamamos demais, amados. Você vai ver homens e mulheres na Bíblia que reclamaram também, mas Deus sempre colocou todos aqueles que reclamaram nos seus devidos lugares. A Bíblia diz que Jeremias reclamou tanto da obra que Deus confiou nas mãos dele, que ele escreveu um livro de lamentações, está na Bíblia. Deus fez questão de deixar esse livro para nós entendermos que a vida de fé em Deus não é uma vida fácil para nós. Jeremias escreve um livro inteiro só dos seus questionamentos, das suas lamentações, das suas queixas, né? Meu Deus! Mas sabe o que acontece? Houve um momento que ele tem a motivação corrigida, e ele entende no meio desse livro de lamentações, ele diz o seguinte: mas o Senhor é minha porção, e nele eu confiarei. Em meio às suas queixas, diante do processo que você está vivendo, com as motivações distorcidas que você e eu temos muitas vezes, nós precisamos entender que ele é a nossa porção, e que nós precisamos confiar nele. Quando a Bíblia fala sobre porção, no original a tradução para essa porção, essa palavra porção usada lá, é território e expansão. Deus quer nos dar territórios e nos expandir, amados. É desejo de Deus que nós cresçamos nele, em todos os aspectos, emocional, físico, espiritual, material, o que você pensar. Mas você precisa entender que se essa expansão, esse território, essa porção que Deus é e tem para você, não estiver conectado com as motivações corretas, quando as coisas forem muito grandes, você vai se perder, você não vai saber voltar aos cômodos que você deveria entrar. Às vezes saímos do quartinho da nossa adoração, aquele quartinho que nós usamos por muitos anos, quebrantados, o lugar do choro, o lugar da entrega, e nós saímos para ambientes que Deus vai nos dando, e os ambientes são amplos, e esses ambientes vão nos levando a outros lugares maiores, e outros lugares maiores, e outros lugares maiores, e quando nós percebemos, nós entramos num labirinto, não sabemos mais voltar ao quartinho da escuta, do choro, do clamor e da entrega, porque nós estamos em lugares enormes demais, e agora tudo se tornou muito amplo. Agora a gente já não fala mais em reais, a gente fala em milhões, e a gente fala em milhões como se falasse em centavos. Estão entendendo, né? Não tem só a ver com o dinheiro, estou falando em todos os aspectos da vida. Nós falamos em milhões nos aspectos da vida, em todos os sentidos, porque nós não sabemos e não entendemos mais o princípio de tudo, de onde Deus nos tirou e o que Ele está fazendo. Então nós precisamos entender a importância de estarmos no lugar certo. Motivações corretas, eu estou finalizando, quantos ainda estão aqui? Estou finalizando. Motivações corretas não competem, amados. Motivações certas no Senhor sempre irão somar na construção do todo. Nós competimos muito. O maior desafio de Jesus na terra, enquanto teve o ministério público, o maior desafio de Jesus foi fazer de 12 homens um em Cristo, para que depois esses 12 homens pudessem ensinar que todos nós somos um em Cristo. Esse foi o maior desafio de Jesus. Quando você vai para João 17, Jesus faz uma oração dizendo: Pai, que eles sejam um, como eu sou um em ti, tu és em mim, para que o mundo creia que tu me enviastes. O maior desafio nosso com a motivação correta é nos tornarmos um. O que é nos tornarmos um? Existem coisas na sua vida que eu vou precisar colocar o dedo, existem coisas na minha vida que você vai precisar colocar o dedo, mas quando nós tivermos que trabalhar uma questão ou outra nas nossas vidas, um com o outro, nós não podemos levar isso para o lado pessoal. Nós precisamos entender que Deus está de fato nos refinando como ouro puro, Deus está nos lapidando como uma pedra preciosa, Deus está nos transformando como filho que se perdeu, voltou e agora está tendo de volta uma nova chance.
É isso que Deus está fazendo nas nossas vidas, amados. A motivação que nós tem que ter no coração é a motivação de sermos um. Aquilo que me fere, te fere. Aquilo que me alegra, te alegra. Quinta-feira eu ministrei aqui para o ministérios, lideranças da casa. E eu estava falando sobre a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor é a nossa força, não é a nossa alegria. Às vezes nós achamos que a alegria do Senhor está em nós, então porque ela está em nós, nós temos força. Por um prisma e por uma perspectiva conectados à alegria somente. Não se conecte só à alegria somente. A alegria do Senhor muitas vezes vai ter você em alguns contextos da vida tristes. Por exemplo, a Bíblia diz que quando Deus deu o que deu a Jeremias, Jeremias só chorava, mas Deus estava alegre. Existem momentos na sua vida que você não vai estar feliz, mas Deus vai estar, e por isso você vai ter força. Porque a alegria dele é a sua força. Você pode passar por vales, você pode passar por momentos difíceis, você pode passar por humilhações, você pode passar por momentos de desprezo. Aliás, Jesus nos ensina isso no Sermão do Monte: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa e por conta do meu nome, da minha palavra, do Evangelho, vocês forem caluniados, perseguidos, afrontados e disserem todo mal contra vocês, toda mentira contra vocês. Quanto mais falam mal de mim, amados, por conta do Evangelho, mais forte eu me torno. Quer se tornar uma pessoa resiliente? Permita-se ser humilhado, permita-se ser envergonhado pelo Evangelho de Cristo que está na sua vida. Você vai se tornar resiliente. Os cristãos são assim, amados. Por anos o diabo tentou destruir o cristianismo na terra. Cristão, você mata um, nasce 5. Você tira um de circulação, chega a 10. Deus é assim. Por mais perseguições que nós tenhamos, nós precisamos estar unidos e juntos, porque o nosso propósito, não adianta você ficar arrumando problema comigo aqui, nós vamos subir e vamos morar junto. Você vai ter uma eternidade para olhar para a minha cara. E eu para a sua. É por isso que eu entendo o que Deus está dizendo: no que compete a mim, eu tenho seguido a paz com todos. Porque chegar lá não quero ninguém de cara feia. Bom, sempre Deus vai transformar a cara de alguns, né? Porque não precisa estar bravo às vezes. Vou começar por mim, né? Deus é bom. Não existe cristianismo sem cruz. Eu finalizo com isso, o Ministério de Música, se puder subir. Não existe cristianismo sem cruz. Cedo ou tarde, amados, eu não sei qual é o momento que você vive no cristianismo que Deus confiou nas suas mãos. Mas cedo ou tarde você vai ter que encarar a cruz. Cedo ou tarde. Jesus foi levando no seu ministério. Ele fez muitas coisas, ele viveu muitas coisas. Estava muito bom, estava muito gostoso. Os discípulos estavam nadando de braçada, está caminhando com o Filho de Deus em pessoa, encarnado, estava tudo jóia. Mas houve um momento que Jesus teve que encarar a cruz. Então, aconteça o que acontecer na sua vida, não tem como você fugir da cruz. As suas motivações, nesse momento, elas precisam estar conectadas. Nós, amados, precisamos entender. As suas motivações farão toda a diferença quando você for colocado diante da cruz, entregue por pessoas até que você ama elas e diziam amar você. Haverá um momento que a cruz será uma realidade para ti. Se ela não foi ainda, é só questão de tempo. É só questão de tempo. Está gostoso, né? Às vezes nós estamos no Evangelho, está tudo solto, está tudo gostoso e tal, né? Ah, eu entendi que o cristianismo era isso, pastor, eu vivi isso até aqui, eu passei por tal igreja, eu conheci tal ministério, lá onde eu estava era assim, no grupo nós fazíamos assim, eu tinha essa percepção. Haverá um dia, amados, que você vai entender o que é cruz. É quando Deus pegar você e a mim e nos colocar no calabouço, como Ele colocou Paulo. Entrarmos numa prisão, necessitando de um milagre, como Ele fez com Pedro. Ou quando a nossa voz for calada, porque algumas pessoas tiveram a sua voz calada por conta de uma obra de Deus que estava acontecendo. A Bíblia diz que Zacarias, pai de João Batista, Deus cerrou a boca dele, ele não pôde falar nada. Existem momentos que você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas sabe qual que é a parte boa disso tudo? A Bíblia diz que Ele está contigo.
ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Então, a cruz é algo inevitável nas nossas vidas. O que vai determinar se nós vamos encará-la ou não são as motivações que nós temos. Porque se as motivações que você tem, elas são só para esse mundo, você sempre vai correr da cruz. Existem pessoas que quando nós estamos na igreja, queridos, nossos dias, cristianismo, evangélicos, cristãos, existem pessoas que quando nós mostramos a cruz para eles é quase que um exorcismo. Eles saem correndo. Eu não entendo isso. Na realidade, amados, você só pode descer da cruz se houver ressurreição. Se Deus não nos matou o suficiente para que a ressurreição nos alcance, não desça da cruz. Não desça da cruz. Permita que Ele siga e complete a obra de redenção em você. Motivações corretas sempre nos colocará no centro da vontade de Deus. Quantos entendem essa palavra? Quantos a recebem? Queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Nós estamos finalizando britanicamente. Eu amo vocês. Eu sei que existem momentos na sua vida que você está entre a cruz e o punhal. E eu sei que hoje é uma manhã dessas. Deus quer devolver a você a alegria da salvação. Existem algumas alegrias que nos alcançam, amados, mas elas não se comparam à alegria da salvação. Deus quer trazer você de volta para o centro da vontade dEle nessa manhã. Pastor, está muito difícil para mim. Eu não sei onde, pastor, mas houve algum momento que eu não percebi as motivações do meu coração. Mas Deus quer te trazer de volta hoje. Ontem Deus liberou algumas palavras sobre a vida de alguns jovens aqui. E com alguns deles Deus foi cirúrgico. Cirúrgico, irmãos. Pessoas se derramaram porque eles entenderam que a motivação estava equivocada, que a liberdade na ação estava acontecendo. E o mesmo Deus que estava aqui ontem está aqui agora. Eu quero muito desafiar você. Eu tenho sido muito educado, sabe, amados? Eu não gosto de ficar expondo pessoas. Então eu vou dar a você uma oportunidade onde você está. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E onde você está, não para mim, não para a igreja, não para homens, mas se você entendeu essa palavra, e essa palavra de fato precisa se tornar uma realidade na sua vida, eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração. E que você pudesse dizer na manhã de hoje: Senhor, me ajuda a voltar. Não diga eu quero voltar, diga Senhor, me ajude a voltar, porque às vezes você quer, mas você não consegue, você precisa de ajuda. Diga Senhor, me ajude a voltar hoje. Me ajude a voltar a ter as motivações corretas no reino, na tua palavra, naquilo que o Senhor está fazendo. Então eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa, Senhor. Nós colocamos a mão no coração porque existem áreas da nossa vida que nós precisamos voltar. Nos ajude a voltar, Senhor, a ter a motivação correta e exata do Teu Espírito, quando o Teu Espírito nos acorda nas madrugadas. Quando o Teu Espírito se move, Senhor, em meio a circunstâncias difíceis que nós não sabemos o que fazer. Quando estamos aflitos, angustiados, quando estamos lutando contra tudo e contra todos, e a Tua voz coloca ordem no nosso mundo interior que está tão conturbado, tão perturbado. Senhor, nessa manhã eu declaro sobre a vida dos Teus filhos que o Senhor está devolvendo-nos a alegria da salvação. Se há alguém aqui, Senhor, que perdeu a alegria da salvação hoje, seja amanhã de uma restauração profunda nas emoções, no espírito, no físico dos Teus filhos. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar cura e liberdade sobre a sua vida como nunca antes você experimentou. Que você possa compreender que as pessoas que mais se importam com a sua vida sempre vão levar você para a cruz.
Porque a cruz é a vontade de Deus para todo aquele que se entrega totalmente. Eu declaro, não exista ninguém aqui nesse lugar, não haja ninguém nessa manhã, neste lugar, que fuja da cruz. Por isso eu coloco, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, e eu profetizo o vento do Senhor, reacendendo a chama do Espírito que arde em você, e que essa chama ela possa se tornar uma fogueira de tal forma que você volte ao centro de tudo que Deus escreveu a seu respeito. Uma manhã de milagres para você, um divisor de águas na sua existência. Eu te abençoo da cabeça à planta dos pés. Eu repreendo na sua vida tudo aquilo que tem impedido o Senhor de tomar o controle total da sua existência. E na sua fraqueza eu quero declarar nesta manhã: seja forte, seja corajoso, seja corajosa, seja levantado e levantada pelo poder sobrenatural das mãos do Senhor. O milagre do Senhor que faz a diferença sobre todas as coisas repouse sobre você, e que o Senhor possa transformar a sua vida, e que o Senhor te dê a paz que o mundo não pode te dar, e que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, e que ele te conduza a toda a sua verdade, e que essa seja uma semana de vitória sobre você, sobre a sua existência e sobre a sua casa. Na autoridade do nome de Jesus, aqui nós te abençoamos e declaramos: seja livre, seja livre, seja livre, em nome de Jesus. A igreja diga amém, amém e amém.